Estamos de volta aqui com o nosso quarto caderno de oração, escrito por Paul Brandon Murray, e hoje iremos falar sobre esta santa tão querida nos dias de hoje, Santa Teresinha do Menino Jesus. Padre, essa santa, o que tem tanto a nos dizer, né? Ela é tão querida por todos, e é algo que chama muito a atenção, que ela é inclusive proclamada doutora da igreja, né? Ela é a Teresinha, essa menininha, porém ela é chamada, né? Ela é proclamada como esta grande doutora, por São João Paulo II, se não me engano, não é? Isso. E o que ela tem, o que faz dela essa grande doutora para a igreja? Marina, é uma grande alegria poder falar sobre essa santa tão querida. E, bom, eu trabalho numa igreja como cooperador paroquial que tem como patrona Santa Teresinha do Menino Jesus. E quando pensamos essa menina de 24 anos, morre aos 24 anos, e que é proclamada pelo grande São João Paulo II como doutora da igreja, entre pouquíssimas mulheres, nesse hall de honra, nessa proclamação tão elevada pela igreja, pelo Santo Padre. A gente não encontra aqui coisas enormes do ponto de vista humano, mas encontra coisas enormes do ponto de vista da fé, do desejo da santidade, do desejo de encontrar-se Deus. E ela começa a partir dessa pequena via, da via espiritual, infantil, de coisas tão pequenas, tão simples, mas falar de uma teologia tão elevada, de falar de santidade, de falar de igreja, a tal ponto que se torna a grande doutora da igreja, mas também a padroeira de todas as missões, sem ter saído do convento do Carmelo. Então, o que é isso que envolve Teresinha do Menino Jesus na sua pequena via, mas no seu desejo de viver a vocação do amor na igreja, rezar pelos sacerdotes, rezar pelos pecadores? Ou seja, o que sobressai aí nessa menina tão frágil é aquilo que comentaram. A pequena flor se mostra como uma barra de aço. E é interessante que o caminho de Teresinha é ela perceber que ela não tem essa capacidade de ser esta santa que sofre esse martírio, que tem este grande conhecimento, como os santos, né, da época. Então ela vem depois de São Francisco, de Santo Antônio, né, Santo Tomás, e ela não tem este conhecimento. E daí ela faz esta pequena via através de um outro tipo de martírio. Como funciona esse martírio de Santa Teresinha e o que isso pode ser aplicado na nossa vida, né? O que esse ensinamento dela pode ser aplicado na nossa vida? Com 24 anos se supõe que ela não teve tempo hábil de fazer aqui um grande percurso histórico, de estudar os grandes santos, etc., mas ela vai trilhando uma pequena via, uma via de simplicidade, mas tão intenso, tão forte, que a leva a viver até aí os 24 anos, esse martírio que nós chamamos de martírio branco. Não derramou seu sangue, mas sofreu por Cristo, sofreu pelos pecadores, quis ser no coração da igreja o amor, e quando tinha tanta dificuldade para rezar, por exemplo, o rosário, rezava mesmo assim, e rezava com essa perseverança, com essa força, se entregando, se doando, se gastando, como uma vela se gasta e até o fim ilumina. Assim se pensa a Teresinha do Menino Jesus, que quando está morrendo e ao redor dela estão as irmãs chorando e se lamentando porque era tão jovem, e ela diz: eu não morro, entro na vida, entro na glória. Mas esse céu no qual ela entra, e depois faz muitas promessas de derramar chuvas de graças sobre toda a terra, é um céu que ela já conhece, é um céu que ela já experimenta na terra. E, portanto, quando algumas irmãs, passando pelo leito de Teresinha, vendo-a prostrada, doente, dizem, ironicamente: pobrezinha, morre tão cedo, não fez nada na vida. Mas eu pergunto, quem são essas duas irmãs? Qual é o seu nome?
quais são seus feitos? E pelo contrário, a Teresinha do Menino Jesus, mesmo vivendo tão pouco, soube construir tanta coisa, se tornou uma gigante da fé, uma gigante da santidade. E acho que é por aí que nós devemos também trilhar nossa vida, cheios de humildade, mas também cheios de desejo, dessa grande paixão de alcançar o céu e a santidade. Padre, se me permite, gostaria de ler uma frase de Santa Teresinha, que inclusive, se pegarmos o catecismo, ali no início, né, quando ele trata sobre a oração, se traz esta frase, que é a seguinte: então a oração é um olhar simples direcionado ao céu, é um grito de gratidão e amor em meio ao sofrimento, assim como a alegria. E você pensa, realmente essa menina tão pequena, ela que resume uma entrega total a Jesus, né, a Cristo. E me vem muito de pensar também nesta vivência que ela tinha em sua família, né? Seus 2 pais são santos, as suas irmãs também foram ao Carmelo, né? Se eu não me engano, acho que ela tinha 2 irmãs no Carmelo. E esta caminhada que ela trilhou tanto dentro de casa como fora. Então é uma vida entregue a Cristo. E quem sabe não é isso que nos falta, né? Tanto a nós, leigos, a alguns sacerdotes, essa entrega de confiança, como falávamos de Santo Tomás de Aquino. Isso, Marina. A família de Teresinha era uma família simples, mas uma família realmente santa. São Luís e Santa Zélia, santos canonizados, Teresinha canonizada, doutora da igreja, mas que aí tem várias irmãs que entraram no Carmelo, mas viveram uma vida de santidade. Ou seja, às vezes a gente pensa também que só pode ser santos os papas, os bispos, os consagrados, os religiosos, os padres. Não, pelo contrário. Casais podem ser santos. Famílias podem ser santas. Ou seja, todo batizado é chamado à santidade. E veja que esse grito que se eleva ao céu não é um grito de desespero daquele que não encontra nada na terra para se santificar. Mas é um grito de confiança, um grito de louvor, de alegria. E essa ligação entre o céu e a terra em Santa Teresinha é muito estreito. Quero passar meu céu fazendo bem à terra. Né? Isso é belíssimo. É de uma generosidade desta santa que ama a humanidade, que ama os pecadores. Né? Ou seja, acho que a maior alegria de Santa Teresinha era ver um pecador se convertendo. Era ver aquele pecador que estava por morrer, mas que aceita beijar a cruz. E esse beijo à cruz de Cristo é também um indício de conversão, de vida nova. E certamente isso alegrava o coração de Teresinha, e deve alegrar também o nosso coração quando a gente vê tantos os nossos irmãos e irmãs, e até mesmo nós, rezando, olhando para o céu e confiando em Deus, e mudando também nossa história, nossa humanidade, nossa sociedade. Sim. Esse primeiro milagre, inclusive, dela, né? Ela diz que ela tinha essa sede de almas e ela reza para esse. Eu acho que ele era um assassino, algo nesse sentido, e pede: se ele for convertido, me dê um sinal, Deus. Então, pensa, uma menina tão jovem que pede esse sinal a Deus. E a gente, né, às vezes falta essa confiança, realmente essa entrega total de amor, né? E por isso que ela é tão querida, né, Padre? Porque, de fato, nós olhamos para Teresinha e pensamos, podemos ser, né? Podemos ser igual a ela. Padre, agradeço imensamente novamente o senhor. Hoje o nosso último episódio é acerca deste caderno tão rico de oração em que falamos de tantos santos importantes. Muito obrigada. Eu que agradeço, Marina, e queria terminar dando um presente a vocês que nos acompanham. Essa frase de Teresinha: o elevador que me deve levar ao céu são teus braços, ó Jesus. Que nós estejamos então nos braços de Jesus, sendo elevados também ao céu e alcançando graças e bênçãos, como Santa Teresinha alcançou e também nos prometeu dar, para que nós estejamos também ao lado dela, ao lado de tantos outros santos, homens e mulheres, no céu, diante de Deus. Muito obrigada, Padre.